Aê, agora sim. Olá, bom dia. Peraí que eu tô vendo minha cabeça cortada aqui. Peraí. Aparece embaixo, né? Só um minuto. É, Deixa eu o acertar convidado aqui. aparece embaixo. Diminui um pouco o seu zoom aí. Isso. Assim, então. Isso. Ó. E aí, 8 horas da manhã, hein? 8 horas da manhã. Foi um desafio. Aí a primeira coisa que os convidados falam, especialmente as convidadas, Cássio, eu vou te matar, Cássio, oito É, horas da 8 manhã. horas da manhã. Arquiteto sabe que a gente vira madrugada aí, né? Vamos que vamos. Mas É também verdade, mas na hora, 7 horas da manhã, então tem um problema. exatamente. Exatamente, mas eu tenho certeza que vai ser muito produtiva, tenho certeza que vai ser super agradável, tenho certeza que o conteúdo que você vai passar vai segurar essa audiência e vai levantar essa audiência agora e depois quem quiser acompanhar, quem não puder acompanhar ao vivo agora, depois vai acompanhar lá no Rio, vai acompanhar no YouTube, no Facebook, a gente vai compartilhar em vários locais. Mica, então vamos iniciar a nossa live. E você é arquiteta, urbanista, curadora, escritora, cerimonialista, porque essa semana agora que passou, Oi, eu estava no evento que você estava fazendo a cerimônia, estava apresentando o evento. exato. Como que isso começou? Eu queria que você explicasse para a audiência. Poxa, ela é tanta coisa, ela dá conta de tanta coisa. Você ainda é mentora, palestrante. Como que tudo isso comentou? Eu imagino que você deve ter uma estrutura familiar por trás, mas como que começou o sonho de ser arquiteta e como que foi construindo? Não fala ainda como é que foi o Mica, não. O Mica vai ser mais para frente. Tá bom. Ó, vi um monte de gente bacana aí entrando, hein? Rita, engenheira Ana Carolina, aí, ó. A Ana Bom tava lá, dia, gente. a palestrante também. Primeiro, você resumiu bem aí, né? Mica faz tanta coisa. Hoje eu resumo quem eu sou. Empreendedora na área da arquitetura. Então, por isso é que eu vou fazendo tantas ações, eu digo que são ações, né? Ações, movimentos, buscando sempre desenvolvimento, o meu desenvolvimento de quem está sempre ao meu lado aí. Então, por isso é que eu faço tanta coisa, né? Você fala, pô, o que você faz? Eu sou arquiteta e urbanista, trabalho na arquitetura, mas eu sou empreendedora na área. Então, tudo que tiver linkado a esse universo e aonde eu posso, de fato, somar, adquirindo conhecimentos, ou compartilhando conhecimento, ou trocando com outros profissionais de outras áreas, inclusive, eu vou estar, é o que me faz me movimentar aí diariamente, é o meu combustível diário, né? Estar sempre em movimento, eu digo que eu estou sempre em movimento mesmo, eu não paro e não quero parar e vamos que vamos. Então, hoje, eu sou uma empreendedora na área da arquitetura e o que vier através disso, eu estou dentro. Agora, as pessoas, elas geralmente, né, por conta de uma pressão da família, se tornam advogado, por tradição, porque pai e mãe é médico, vai para medicina, ou às vezes direito. No seu caso, teve essa influência? Foi uma escolha assim, não, eu gosto de desenhar, eu sempre desenhei, eu gosto de desenhar casinha. Como é que foi você escolher a arquitetura? Como que a Mica entrou na arquitetura? Foi um pouquinho das duas coisas, né? Desde pequena, eu sempre desenhei muito, né? Não desenhava casa naquele momento, mas eu desenhava, eu já tinha, vamos dizer, um dom, né? Eu fui adquirindo habilidades, mas eu já tinha o dom, o gosto ali pelo desenho, né? Então, desde pequena, eu sempre gostei muito de desenhar e eu ficava no meu cantinho lá, sempre desenhando. Minha brincadeira era desenhar. Mas eu tive uma influência para entrar nessa área, eu tive uma influência do meu pai, né? Na época, eu estava no segundo grau. Na verdade, eu estava indo para o segundo grau e eu já tinha veio, olha só que bacana, que bom que você tocou nisso. Eu já era empreendedora ali na época, sem, obviamente, entender o que era o empreendedorismo, né? Com Então, quantos anos? eu estava indo para. Devia ter uns 14, 15 anos. Estava indo para o segundo grau. Mas eu já tinha aquela gana de querer trabalhar, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, quero fazer acontecer e tal. Eu não queria somente estudar, eu queria fazer algo mais. Então eu queria muito trabalhar. E aí eu tava conversava muito com meu pai naquela época e a gente entendeu que o segundo grau, então,
deveria ser um segundo grau técnico, muito Uhum. bem dado pelo meu pai, né, na época. Onde o curso técnico já me daria uma possibilidade de início imediato para o trabalho, né? Eu iria fazer uma faculdade depois, mas já com uma profissão. Então aquilo me encantou. Eu falei, não, eu quero fazer curso técnico, eu não quero o segundo grau comum, né? Aí tá, beleza. Já decidida que eu iria fazer o curso técnico, procuramos na época, vamos federal, né? Eu fiz a prova do CETEC, no Rio de Janeiro, e aí sim eu falei, cara, é isso. Agora, qual curso fazer, né? Então eu já sabia que eu queria sair dali capacitada para trabalhar, mas no que eu não sabia ainda. E aí, novamente, perguntei pro meu pai, pai, que curso que eu faço, né? Então eu tinha vários cursos e ele falou, na época tinha construção civil, né? Na época era curso de estradas no Cefet. E aí ele falou, me explicou, eu não sabia o que era edificações, não sabia nada, gente. Eu tinha 14, 15 anos, né? E aí meu pai me orientou, né? Então a minha primeira opção no Cefet, na prova do Cefet, era edificações, segunda eletrotécnica, que eu não sabia nem o que era, e elétrica, enfim, não sabia. E assim eu passei para edificações, sem muito saber o que era, mas o que me encantava era o curso técnico. E aí eu entrei nesse universo da engenharia através do Cefet, fui entender o que era, me encantei, porque tinha muito desenho técnico, então eu comecei a pegar toda aquela minha vontade de desenhar e trazer para o lado técnico. E ali eu fiz o desenho e tal. E aí, quando eu terminei o Cefet, eu fiquei muito na dúvida, né? Se eu faria arquitetura ou engenharia, porque eu gostava muito das coisas. Até hoje, eu gosto muito das coisas. Eu digo que eu sou uma pessoa muito humana, mas muito técnica também, muito da engenharia. Então, eu compartilho um pouco dessa diversa. E aí, no final das contas, decidi por fazer arquitetura, o que me encantou, maravilhoso, mas eu digo que eu tive uma grande oportunidade na vida. Trabalhei 20 anos na engenharia. Olha, Abri arquitetura, a minha arquitetura e, de fato, trabalhar com arquitetura. Então, eu caminhei pelos dois universos aí de uma forma muito tranquila, né? E orgânica, foi bem bacana. eu vou dar uma pausa rapidinho, porque o pessoal está entrando aqui, está falando coisa. A engenheira Ana Carolina entrou, o Vitor entrou, Ó, Sociedade 5 entrou, ó, que legal. Emily Abreu, tá? entrou. Marília Pulão, ó, Marília, ó. Eu tô com a minha joia. Depois a gente conta um pouquinho disso aqui, tá, Cássia? Tá Oi. ótimo. O Paulo Souza entrou, Obrigada, 2R Construções, Paulo Paula. Souza. Ih, um monte de gente aqui bacana, hein? Tava todo mundo me contra o Mica, ó. Ó, Meu o João entrou. Ah, arquiteto, ó, tem arquiteto, tem engenheiro, tem todo mundo aqui, ó. O Paulo colocou aqui, Mica é uma profissional rara. Olha, Obrigada, Mica, Paulinho. já estão falando que você é uma profissional rara, hein? O pessoal está elogiando Obrigada. bastante aí. Mas e aí você entrou num ponto onde todo formando, né, todo formado entra, que tem um canudo, tem a formação, às vezes não tem a experiência, ou às vezes tem um pouco da experiência numa graduação menor, e aí chega no mercado. Né? E aí é o grande dilema. Vou empreender, vou abrir meu escritório, vou trabalhar em CLT, vou ser profissional autônomo. Como que foi a sua decisão nesse momento e qual escolha você tomou nesse momento quando você se formou? Quando eu me formei, eu não pensava em empreender. Apesar de hoje, analisando toda a minha vida para trás, eu sempre tive essa veia muito empreendedora para ser uma empresária. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Empreender e ser empresária. São coisas totalmente distintas. Mas naquele momento, e graças a Deus, por ser muito leiga, não conhecer muita coisa, a vida me direcionou para ser uma profissional CLT, o que me deu a oportunidade de ter muita bagagem profissional. Então, ali eu trabalhei 20 anos da minha vida no modelo CLT. Para mim, não existe certo ou errado, ou melhor ou pior. Existem os momentos, as experiências, perfis comportamentais de cada um, que eu acho que é muito válido quando você tem o seu autoconhecimento, se entender, para você se encaixar num determinado posição, vamos dizer assim. Mas naquele momento eu não tinha, né? Eu não tinha esse entendimento e graças a Deus, por não ter esse entendimento, a vida me levou para o modelo CLT em duas vezes no Brasil,
trabalhei em 2 grandes empresas na área da engenharia de grande porte, que me deu muita bagagem, me complementou muito. A faculdade era de arquitetura e eu trabalhei todo de infraestrutura. Então, pude entender como eram as empresas, como eu trabalhei no porte, depois de grande porte, passar por essa empresa para depois a vida novamente colocar numa outra posição. Então, vai, agora você está preparado. Então, a minha vida foi pautada por oportunidades, áreas, onde depois eu tive a oportunidade de ser empresária na área. E aí se tomaram uma decisão mais acertada, mas esse meu perfil era para de fato empresária. O que, se eu tivesse chegado à conclusão de que não, está tudo bem também. Eu continuaria no modelo CLT, mas entender, nem todo mundo vai ser um empresário na área da arquitetura e engenharia. E está tudo bem, mas tem que ser como um empreendedor, mesmo sendo um profissional CLT. Você acabou dando aí um conselho também, né? Para quem já está formado, quem está se formando, quem vai se formar e já está nesse dilema aí, vou para o CLT, vou empreender, você já acabou dando um conselho, passando um pouco da sua experiência. E aí você passou por grandes empresas na área de engenharia, 20 anos de experiência, uma bagagem imensa, uma experiência notória. E aí, de repente, nós estamos falando tudo isso num cenário antes da pandemia, não Isso. tinha pandemia ainda, Antes da né? pandemia. Nós não tínhamos ainda começado a passar por esse processo novo pós-pandemia e você deixou o CLT. Isso. Na Qual verdade, foi, desculpa. qual foi o seu posicionamento ali na hora que você olhou para o mercado de trabalho, você olhou para os seus colegas de profissão? Qual foi a decisão que você tomou naquele momento ali? Você avançou, você chegou, não quero sair. Você teve resistência para sair do CLT e de repente voltar? Ou você já foi de cabeça empreender? Na verdade, eu não tive opção, né? A vida me empurrou mesmo, né? Eu trabalhava numa grande empresa, como eu falei, e em 2017, né? Na verdade, vinha uma crise já de 2015 a 2017, a empresa foi e tal, até que chegou em 2017, ela resolveu fechar as portas no Rio de Janeiro, e aí fechou, demitiu todo mundo, e naquele momento a gente estava com um cenário muito ruim na engenharia, então a gente não tinha muita opção, não tinha para onde mandar currículo, as empresas fechadas, com difícil contratação, muitos profissionais desempregados na época, amigos, e aí eu não tive outra chance. Eu digo que o bom que eu tive, né? E aí eu digo que é Deus falando comigo, mas aí é insights que a gente vai tendo, cada um entenda da melhor forma que entender, né? Eu tive um insight que eu tinha que me movimentar muito rápido. Então, eu não esperei muito tempo, né? Então, eu falei, cara, ok, tá ruim, eu acho que é a hora de empreender, eu acho que é a hora de eu virar uma empresa, não tem para onde mandar currículo, o mercado tá fechado e não tenho tempo para esperar. Então, naquele momento, eu estava fazendo 40 anos, e eu precisava agir rápido. Então, eu agi muito rápido. Então, a minha virada de chave foi muito rápido, por necessidade, né? Então, eu não pensei muito, você não. Eu tinha... E aí, eu resolvi abrir a minha arquitetura, mas eu resolvi abrir muito seriamente. Eu não queria ser uma profissional autônoma, eu queria ser uma empresa, né? Já que é para ser, de fato, uma empresa. E aí, eu virei a chave da gratidão pelos 20 anos, né? Pela bagagem, experiência, dali para frente eu seguiria uma outra vida a partir da minha arquitetura. E aí houve um fato muito interessante que até então ninguém conhecia a Mica. Não Não, existia a Mica, né? Não não conhecia existia, porque não existia. não existia. Nem eu conhecia a Mica. Nem Na você verdade, nem eu conhecia a me Mica. conhecia. Como é que foi essa experiência de escolher o nome Mica? Como que veio essa inspiração? Era um apelido? De repente era uma forma carinhosa que te chamavam na faculdade? Como é que foi isso? Junto com a criação da sua empresa.
Na verdade, foi uma grande surpresa também. Eu digo que eu tenho um marco na minha vida. Foi quando eu virei Mica, né? Eu tive a minha vida toda até a Mica e depois de Mica para frente. Porque eu nunca tive esse apelido de Mica. Na verdade, meu nome é Michele Beatriz. E eu acho lindo. Já vou deixar registrado aqui. Vamos chamar ela de Michele a partir de agora. Eu amo meu nome, Michele, com 2 L's, com E, Beatriz, C, com C no final. Mas, enfim, Cássio, eu tinha que abrir a empresa e aí, daquela forma, né? Nada, eu sempre busco excelência em tudo que eu faço. Então, eu falei, vamos abrir a empresa, vamos chamar uma empresa de mídias para criar o site, criar a logo, enfim. Aí a gente foi correr atrás disso. E aí, na primeira reunião que eu tive com a menina, até uma amiga minha, Fala o nome dela, fala. Fernanda e... esqueci o nome da outra. Depois eu vou lembrar, daqui a Depois pouco você eu lembro. lembra. E aí a gente teve a primeira reunião. E na primeira reunião, qual vai ser o nome da empresa? Eu, obviamente, Michele Beatriz. Michele Beatriz. Com 2 L e Beatriz. Né? Aí, na mesma hora, ela olhou para mim. Não sei se ela tá aqui na live. Eu fiz uma live no outro dia e ela apareceu. Ela me zoou pra caramba. Mas, enfim, aí ela, na mesma hora, não, nem pensar, não. Primeiro, eu falei, como assim não, nem pensar? A empresa é minha, ela tem que ser no meu nome, não? Para mim era muito óbvio, né? Sim. E aí, não, nem pensar, seu nome é horrível. Aí eu, Choque! Seu nome não combina, nada, não sei de onde a sua mãe tirou da cabeça que Michele combina com Beatriz. Ela nunca tinha falado isso para você, né? Nunca. Ela era sua amiga mesmo. Essa é minha amiga. E até hoje ela acha isso. Eu devo continuar. E aí ela falou, vai ser muito difícil falar Michele, Beatriz para as mídias sociais, que naquele momento a gente estava criando as mídias. A mim que eu não conhecia ninguém, né? Eu não conhecia ninguém. Meu universo era aquela bolha do CLT, 40 pessoas no máximo que eu conhecia. Enfim, não tinha Instagram, não aparecia Instagram, não tinha nada. Ela, como é que a gente vai botar no Instagram, Michele? Como é que você vai falar isso para as pessoas? Tem que soletrar o tempo todo. E mesmo soletrando, todo mundo erra. Escreve com L, escreve com Z, ou Beatriz. Aí ela falou, não, Mica, nada a ver. Tem que ser um nome rápido, curto, que pegue. Aí eu falei, aí eu tava puta da vida, né? Ela tinha arrasado, né? Já 40 anos. arrasou. 40 Ela te arrasou. anos tá me achando, né? Com o meu nome maravilhoso. E aí eu falei assim, aí eu puta da vida. Lembrei na época de um apelido com um amigo meu que tinha me chamado na época de faculdade, mas foi assim, um apelido muito momentâneo, não pegou na época, Não tá? pegou. Ele, na verdade, foi uma brincadeira. Não sei se ele quis me chamar de Mico, sei lá. Ele quis brincar comigo e me chamou de Mica. E aí eu lembrei daquilo nesse momento. Eu falei puta e brincando. Eu falei, então já que meu nome não serve, joga a Mica aí nesse negócio aí e pronto. Eu falei brincando. Aí na mesma hora, ela falou, putz, é isso, Mica tá perfeito. Não foi bem isso aí, não, mas foi por aí. Curto, fica fácil, todo mundo. Cara, Cássio. E aí ficou Mica. E hoje, até minha mãe me chama de Mica. Minha mãe, Meu Deus. todo mundo. Eu virei Mica. Então, assim, até eu falo de Michele é uma pessoa, Mica é outra. E de fato sou, né? Eu realmente me transformei como pessoa. Então, Mica vem daí, não é de Michele, como não é casadinha de nada aí. Mas, pelo menos, o Mi, né, é de Michele, né? É verdade, é verdade. Foi uma grande sacada da sua amiga, foi um divisor de águas. Foi um insight, assim, que... Top, Não, e sobrenatural. minha mãe entrou aí, minha mãe está em todas as lives. Mãe, bom dia. Mãe da Elizabeth, Mica, bom dia. Elizabeth Fernandes. Bom dia. E aí, você com empresa, precisando prospectar, precisando se divulgar, a gente sabe que toda empresa ela precisa de clientes, sem clientes ela não sobrevive. Qual foi a estratégia sua ali de se divulgar, promover a sua empresa, reunir esses profissionais, né? Porque quando a gente reúne profissionais da nossa categoria, da nossa área, a gente está falando uma coisa em comum, a gente está tendo insights em comum. Como é que foi isso?
E a próxima pergunta eu quero saber sobre o livro. E esse título de livro. Depois a gente fala sobre ele. Não, mas isso aí também foi tudo uma construção, né, Cássio? Eu digo que eu ainda estou em construção, obviamente, mas foi tudo uma construção. Muita coisa foi pensada, planejada, mas muita coisa foi a vida me levando. Eu digo assim, no primeiro ano de microarquitetura, eu não tinha essa consciência de ser uma empresa onde eu tinha clientes. Para mim não existia essa palavra cliente, tá? Até naquele primeiro momento não existia. Eu sempre trabalhei assim, chega o projeto na minha mão e, pô, tá, para mim não tinha prospecção, não tinha marketing, não tinha venda. Peraí. Dá uma pausa aqui. A sua mãe está dizendo, estou sem som aqui. Ô, mãe, dá um... Ajuda a sua mãe, por favor. Ô, Não, mas dona daqui a pouco ela Elizabeth, arruma e aumenta o volume, põe um fone de ouvido, não pode perder a filhona falando. pode. Dá um ok pra gente aí se a senhora conseguiu. Continua, Mica. E aí, para mim, não existiam essas palavrinhas, prospecção, cliente, marketing. Não existia. Vender era uma palavra que eu dava arrepio, né? E aí, no primeiro ano, cara, quase que eu quebrei, né? Porque eu não me enxergava como empresária. Eu não me Como enxergava todo empreendedor, como... exatamente, eu só me a enxergava maioria. como uma profissional técnica que tinha uma empresa. E não existe isso, né? Quando você tem uma empresa, você pode ser o profissional técnico da sua empresa, sim, mas tem todo um outro universo que a gente desconhece e que precisa trabalhar e que precisa correr atrás, porque é aquilo, a empresa sem cliente não existe empresa, né? E aí, novamente, na necessidade, eu fui entendendo, gente, eu tenho que me entender como empresária, eu tenho que entender que eu tenho que ter cliente, eu tenho que vender. A palavrinha vender começou a vir na minha cabeça, a palavrinha marketing, né? Começou a vir na minha cabeça. Aí eu comecei a me movimentar para conhecer pessoas. Eu tive um outro insight e eu falei, poxa, sozinha eu não vou a lugar nenhum. Naquele universo dos 40 pessoas que eu conhecia, que eram pessoas totalmente técnicas e que estavam voltando para o mercado de trabalho no mundo CLT, a maioria delas não tinha virado empresário. Né? Eu não poderia mais conversar com elas, eu tinha que conversar com outras pessoas que pudessem me dar um norte. E assim eu fui me metendo em tudo quanto é reunião. Eu falei, gente, eu preciso fazer. Aí, novamente, sem entender a palavra network, eu falei, eu preciso conhecer gente. Preciso conhecer gente. Coloquei meta para mim, eu sou muito cheia de meta. Lembra? Eu sou arquiteta, mas sou engenheira, eu tenho as duas vezes. Eu sou muito gerencial, eu sou muito técnica, eu sou muito planilhada, né? Isso é por conta também da sua formação em gerenciamento de projeto. A Em gerenciamento, certificação, né? no PMA, sigo metodologia do PMA em tudo na minha vida, para tudo, tá? Não só para o empresarial. E Exatamente. eu falei, pô, eu botei uma meta, né? Eu planilhei, fiz minhas planilhas e fiz o meu planejamento. Então, desde o primeiro ano de microarquitetura, eu sempre faço planejamento anual. E aí eu coloquei no planejamento, eu preciso conhecer gente. Eu preciso conhecer uma pessoa nova por dia. Então, vou me enfiar em tudo quanto é lugar. Ou eu vou ligar para eu sentar e tomar um café, ou eu vou lá, o meu universo já se abria para arquitetura e para interiores. Então, eu frequentei muito o mundinho ali do Casa Shopping, até hoje eu frequento. Vou para as lojas, conhecer os vou conhecer os profissionais e quero conhecer outros empresários que não sejam da área somente da arquitetura e da engenharia, porque eu preciso me entender como empresário, né? Então, o produto final é diferente, mas é tudo venda, é tudo empresa. E aí eu comecei a participar de grupos de empresários, tinha até o BNI aqui, né? Entrei no BNI Uhum. Barra da Tijuca, e ali eu comecei a ver um outro universo. Eu falei, bom, me achei, me encontrei, é isso que eu tenho que fazer, me movimentar. E assim eu comecei meu network. E na minha planilha eu coloquei que eu precisava conhecer uma pessoa nova por dia. E eu tenho essa meta até hoje, né? Então, meu universo para de conhecer gente. Meu network é onde 40, eu acho que eu já estou 40 mil, sei lá onde que eu estou chegando. Mas foi isso que me deu realmente o processo de seguir no meu network. Aí eu fui entender a palavra network. Aí eu fui buscar uma mentoria empresarial, que foi Rodolfo Santos, que foi meu coach na época. E aí fui me envolvendo com vários outros empresários, com várias reuniões, buscando um a um, né, por conta da minha
meta. E comecei. E aí comecei a nesse E aí você frequentou encontros de network, né? Encontros de empresário, você citou aí o Beni, né? Aí você começou eu achei esse insight assim, muito fantástico, né? Você botar meta, eu quero conhecer uma pessoa por dia, eu quero divulgar o meu serviço, eu quero buscar parceiros, né? É sim, uma coisa interessante para um empresário que está começando agora. sim, Alô, você empreendedor que está começando, parceiro, busque parceiros. Ah, não é do meu segmento, faça parceria. da Ah, é parceria. do meu segmento, busque, se una a ele. Sim. Né? O Troca ideia. mercado é muito grande, não precisa essa concorrência, não precisa essa briga. Tem para todo mundo, não é verdade, Mica? Exato. Eu entendo exatamente dessa forma. Imagina eu, se eu fosse arquiteta, a única arquiteta do Rio de Janeiro. Eu conseguiria atender todo mundo? Não, Obviamente de que não. forma alguma. Para todo mundo, tem que para todo mundo. E quando você se junta com outros profissionais da mesma área, inclusive, fazendo parcerias, essa palavra é muito importante, saber fazer a parceria. Parceria não é só indicar, é você, de fato, se juntar a outros profissionais e vocês potencializarem, unindo forças, unindo saberes, unindo habilidades, para que vocês, de Isso, fato, consigam fechar novos contratos para ambos, né? isso. Eu, obviamente, sendo uma empresa de pequeno porte, hoje a Mica Arquitetura é uma empresa de pequeno porte. Porém, eu pego projetos de grande porte. Como? Me unindo a parceiros, né? E Aham. então, Uhum. entender o poder da parceria como um alavancador de fechamento de contratos e levando a expertise, né, nos seus entregáveis, cara, uma virada de chave surreal. Então, por É exemplo, verdade. mas eu tenho um projeto onde eu preciso de uma especialidade de engenheiro. Quando eu me junto em parceria a algum engenheiro, eu entrego, os meus entregáveis são melhores e com menos risco quando eu coloco em parceria um especialista da área, né? Então, dessa forma, que vocês só tomam e potencializam quando vocês fazem parceria, sem medo, né? Cada É um no seu. verdade. É verdade. E aí eu quero aqui abrir um parênteses aqui e falar sobre o Beni, que é um excelente ambiente, né, para você fazer network, buscar parceria. É, Meio, eu quero mandar um abraço, eu quero mandar um abraço lá para o Marcos Rabenstein. ah, qual era o BNI dele? Era ali na Barra. Era Eu, na eu Barra. participei do. Ai, Era agora. ali no Centro Empresarial Simonse. É esse que eu trabalhei, Era que eu esse? representava também. É. Então, eu frequentei num período que estava o Marco Rabenstein, era o presidente. E aí eu também quero estender para o professor Marcos, do G10, para Simone Soares, lá da revista Valores e Negócios. Legal. São grupos de network aqui no Rio, super consolidados, parceiros. Então, você é empreendedor, você quer se unir, você quer buscar parceiro, entre em contato com a gente aqui, tanto a Mica quanto com a gente vai poder te ajudar. Exato. Mica, Tá. o nome Mica já foi uma grande inspiração, né? Foi uma surpresa. Sim. E esse título, Se Vira, Se Fode e Se Sai. Meu Deus, o que foi isso? Foi o que? Uma avalanche na sua cabeça? Foi o que? Um meteoro? Como é que foi isso, esse livro? Você já tinha 20 anos de experiência, você já estava empreendendo, você empreende desde os 14 anos, como você falou. Como é que foi esse livro? Antes disso, deixa eu dar um alô aqui. Gente, entrou aqui a Sandra, ó. Sandra, lá de Vitória, Vila Velha, tá aqui assistindo a Ah, um gente. beijão para Sandra. O Wilton entrou aqui, ó. Tem muita gente bacana aqui. Não, vamos Gente, lá. quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Pode fazer. Pode Calma aqui, não bate. fazer, pode deixar nos comentários. Faça a sua pergunta para a Mica. Então vamos lá. O livro, na verdade, estou me segurando aqui para não falar palavrão, né? Que eu falo muito Ah, palavrão. Agora eu estou virando palestrante também, né? Então agora tem que subir nos palcos, tem que me segurar mais um pouco, né? Mas então, eu escrevi um livro naquele processo onde eu estava sendo mentorada lá pelo Rodolfo Santos, né? Meu coach. uhum, Um dos processos da mentoria dele
foi que eu precisava, a gente trocava muita ideia, né? Eu estava muito nessa busca do autoconhecimento também, me entender, meu perfil comportamental e tal. E ele me desafiou. E toda reunião, a gente tinha uma reunião por mês, ele já mandava o dever de casa para outra reunião. E os deveres de casa do Rodolfo era, tipo assim, você precisa escrever um livro. Mês que vem já me traga aí o primeiro capítulo. Tipo isso. Meu Deus, primeiro capítulo. Não A pegou tão coisa pesado. é essa, assim, né? Na porrada. Aí ele me desafiou e ele falou, Mica, acho que você tá na hora de escrever um livro. Aí eu, oi? Né? Assim, eu escrevo, arquiteta, empreendedor, me entendendo como empresário. Como assim escrever um livro, Rodolfo? Aí eu falei, da onde você tirou isso, né? Ele, não, escreve um livro que vai ser bom para você. Eu falei, mas vou escrever o quê? Vou falar o quê? Ele, cara, escreve sobre a sua vida, né? Por Fala acaso você estava passando ali no meio da pandemia, não tinha nada para fazer, estava dentro de casa confinada? não, pelo contrário, trabalhando a 1.000 por hora, com 1.000 coisas, antes da pandemia, isso foi antes da pandemia. E aí ele, pô, escreve um livro, dever de casa, escrever um livro. Aí eu, ok, beleza. Mas como eu sou muito, né, eu adoro desafios, eu falei, então tá, vou escrever um livro. Eu não sabia como começar a escrever. Eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre escrevi poesias, tá? Mas Aham, sempre caderninho ali do olha. lado das mesas, eu sempre escrevi. Mas não um livro, né? E aí eu falei assim, tá, vou começar a escrever esse livro hoje mesmo. Ainda falei assim para ele. Ah, já que é para escrever o livro? Então beleza. Hoje à noite eu começo a escrever o livro. Naquela noite, no primeiro dia, eu sentei para escrever e eu fiz uma verdadeira catarse. Porque assim, foi surreal. Gente, uma outra dica. Vocês querem fazer algo de bom para vocês? Escrevam um livro da história de vocês. Não para publicar, escrevam para vocês. E aí eu comecei, naquela primeira noite, eu fui até 4 horas da madrugada. E Varou a madrugada. eu não parei de escrever um minuto. Eu tava no computador, fui escrevendo. Cara, no primeiro dia, 30 páginas, Cássio. 30, Meu 30 Deus. páginas num dia, no primeiro dia. E foi maravilhoso. Eu chorava, cara, e soluçava de chorar, porque eu fui contando a minha vida para mim mesma. Foi surreal, foi maravilhoso. Então, assim, é um ótimo exercício de É, autoconhecimento. É você escrever o livro da sua própria história. E assim eu fiz, continuei escrevendo. Eu escrevi esse livro em um mês. Tanto é que meu Deus. em um mês eu escrevi. Porque aí eu gostei, né? Todo dia eu esperava, aí trabalhava o dia inteiro. Eu falei, cara, eu preciso que chegue logo à noite, na Virou madrugada. uma terapia para você. Aí eu sentava para eu conversar comigo mesma, né? E aí, assim, cara, foi em um mês eu escrevi o livro. E foi direto, tá? Eu já escrevi já com capítulo, eu não sei da onde que eu tirei isso, mas tipo, foi tudo cronometrado, bonitinho, com os capítulos separados. Eu falei, gente, surreal. Aí eu voltei para a reunião seguinte, que eu teria com o Rodolfo, né? E aí eu falei, Rodolfo, o livro tá pronto. Aí ele, Ele não acreditou. Tenho certeza. é, Em um pois é, mês. missão dada, missão cumprida, filha. Eu sou uma boa aluna, né? A dona Elizabeth colocou, a dona Elizabeth, um beijão para a senhora. A dona Elizabeth é Fernandes, tá? Eu acho que a gente tem um parentesco aí. É, Ela falou: você é um vulcão em ebulição. Amo demais. é o, Dona Elizabeth, escreve aí, por favor. A Mica sempre foi assim? é, Quando criança, ela era assim mesmo, acelerada, dos 440? e aí, gente, o Rodolfo escreveu o prefácio do livro, ele fala que eu sou um furacão Mica. E aí tá, aí escrevi, li o livro, e assim, eu amei, porque eu pude entender que tudo que eu tinha me transformado tinha um porquê na minha vida. E aí eu fui linkando uma coisa com a outra, eu falei, gente, então essa minha habilidade, ou esse meu potencial que eu tenho hoje, eu sempre tive dentro de mim, por ter passado por alguma situação lá no passado que me mostrava exatamente aquilo. E aí eu fui linkando. Se você pegar o livro, você vai ver. Tanto é que o título do livro seria O Método Mica de Empreender em Vida. Porque eu achei 20 potenciais no livro, depois que eu escrevi, que são os meus métodos que eu uso hoje para empreender. E que tudo veio desde a infância. Então, os 20 métodos que eu uso hoje são os 20 métodos que eu enxerguei em mim durante toda a minha trajetória. E eu faço esse link. No livro, eu vou grifando as palavras. E aí, foi surreal. O livro estava pronto,
sem precisar trocar nada, porque tava assim, tipo um método mesmo, né? Tava um método. Eu falei, gente, como é que eu fiz isso, né? E aí, beleza, eu falei, beleza, o livro tá pronto. Aí o Rodolfo, vamos editar o livro e divulgar. Aí eu, oi? Não vou divulgar. Assim? Na lata? Não vou divulgar, porque assim, eu me expus bastante no livro, eu conto a minha história, a minha vida. Eu tava escrevendo pra mim, cara. Eu tava escrevendo pra mim só, né? E pro Rodolfo, que ele ia ler e tal, mas eu falei, não vou divulgar isso, nem pensar, Rodolfo, não vou divulgar. E aí É começou. porque, só uma pausa. É porque eu imagino, porque aí você pensa quais serão os julgamentos que vão vir diante do seu texto, né? E aí eu quero linkar com isso Exato. sobre você gravar vídeo, a pessoa gravar vídeo, a pessoa abrir a sua rede social, começar a falar da sua origem, do seu propósito, da sua experiência. A primeira coisa, o que vão pensar? Qual vai ser o julgamento, né? E esse Exato. aí já é um bloqueio. Então você naquela hora escreveu para você mesmo, foi uma terapia. Eu imagino que você, a cada vez que você sentava e você escrevia capítulos e capítulos, após isso você não saía morta de cansaço, pelo contrário, você deveria sair leve, Leve. né? Porque é uma terapia, parece que é uma coisa assim, seja sensações boas ou ruins, mas a coisa parece que sai do seu corpo e te deixa leve, Te né? tira peso. Tá? Exatamente. É uma Eu tô passando por essa experiência porque eu comecei a escrever o meu em dezembro. E foi no pedacinho ali da primeira quinzena de dezembro até o Natal. Infelizmente, quando veio o Natal, eu parei, até hoje eu não consegui voltar. volta. Infelizmente. Essa live vai servir de um puxão de orelha para Tô mim. desafiando. Daqui um mês eu vou te cobrar. Daqui... Ó, tá me mentorando já. Já tô te Então, toda vez que eu... também. Exato, toda vez que eu sentava ali, é assim mesmo. É contar o seu eu. O que você fez naquele momento, qual foi a sua ideia, o seu mindset. É legal uma terapia. isso, Cássio, porque assim, por que a gente tem que guardar isso só pra gente, né? Então, a gente não compartilha conhecimento e nossas experiências são conhecimentos também que vão servir para outras pessoas também. Então, foi isso que o Rodolfo colocou na minha cabeça, que eu compartilhar as minhas experiências, positivas ou negativas, iria servir, nem que servisse para uma pessoa só, já estava valendo. E É assim, verdade. realmente eu entendi dessa forma. E eu tive essa resposta depois, porque várias pessoas leram o meu livro, pessoas que eu nunca vi na vida, que eu não conhecia, e que mandaram textos. Eu tenho um texto maravilhoso da Flávia, que é uma artista, que estava completando 60 anos, passando por um deserto na vida dela, e leu o meu livro. E ela disse que a virada de chave dela foi ler o meu livro. Ó, me arrepio. Então, Ó, Mica, isso só não da tem frase. preço Não isso. tem preço. Só da frase que a Flávia me passou, e foram tantas outras Flávias que me escreveram tantas coisas legais, que assim, valeu a pena, entendeu? Ter compartilhado. Então, às vezes a gente aprende, não só, às vezes muita coisa que eu aprendi em 20 anos de experiência, eu poderia de repente ter aprendido numa troca de compartilhamento de experiências de alguém, se eu tivesse compartilhado, entendeu? Então é bacana também a gente aprender com o erro dos outros, com as pistas dos outros, né? Que às vezes encurta o caminho, né? Então foi bacana eu ter divulgado o livro. Aí eu resolvi divulgar o livro. E no meu livro, todo mundo me conhece, eu sou sem mimimi, eu sou meio estressadinha mesmo, porque eu sou da ação. Então, eu odeio que pessoas se vitimizem. Então, assim, tem hora que eu tô aqui, tem hora que eu tô lá, tem hora que eu tô... Cara, altos e baixos é a vida inteira. A vida é isso. Solucionar problema. Tem hora que a gente tá na merda, tem hora que a gente tá bem, tem hora que... Cara, enfim, é isso. Então, encara a vida desta forma. Se temos condições. Ou encarar de mau humor, ou encarar com alegria, ou encarar com cara de desespero, ou encarar com cara, tô nessa, tô aqui pra viver. Então, vitimizar, para mim, é uma coisa muito que eu odeio. Então, quando chega a pessoa se vitimizando, eu já dou logo um tapa na cara, falei, ó, vambora, vamos que vamos, acorda aí pra vida. Do mesmo jeito que você tem passando perrengue aí, eu também passo. Então, cada um com seus perrengues e bora junto, dá a mão aqui e bora. E aí eu já tinha o título do livro, que era o Método Mica de Empreender em Vida. E aí tava tudo certo. E aí eu tava numa reunião de amigos, e aí uma pessoa veio, que eu tinha acabado de conhecer. Não tinha o título ainda, ou melhor, não tinha esse título ainda.
o título Se Vira, Se Fode, Sai. Só tinha o título Método Mica. Uhum. E aí conheci uma pessoa aparentemente, né, que estava bem de vida e tal, mas estava naquela de vida. Bem-sucedida. Bem-sucedida e tal. Ó vida, ó azar, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu falei, porra, tá de sacanagem, né? Então, Você assim, cheio de energia, quando chega uma pessoa assim, parece que ela extrai energia de você, parece que ela te suga. por pouco, e aí, obviamente, não vamos botar pouco, né? Cada um sabe a sua dor. Mas, cara, tinha perspectivas, né? Porque imagina pessoas que não têm perspectivas e mesmo assim dão a volta por cima, né? Aquela pessoa tinha perspectiva. Então, aí, ó, vida, ó, azar, eu falei, não, gente, não começa não. Se vira, se pode, se sai. Porra, saiu essa frase do nada, mas no meu estresse com aquela pessoa ali, né, de cara. Eu falei, cara, se vira, se pode, se sai. Saiu essa frase, com esse português errado mesmo. E aí, cara, na mesma hora, tinha umas 5 pessoas que estavam ali comigo, falando do livro, a gente estava falando, inclusive, do livro. E, caraca, Mica, esse tem que ser o título do livro. Meu Deus. Primeiro, você, né? Eu tenho palavrão, é o jeito Mica de falar. E, cara, é isso, essa sem paciência da Mica aí, cara. Aí ficou. Se vira, se pode, se sai. Coloquei o que seria o título como subtítulo. Subtítulo. E aí, novamente, gente, vou divulgar o livro com palavrão. Aí, o editor, que é o João, um amigão da Insight Livraria, eu falei, João, o que eu faço? Aí ele deu uma pesquisada lá e, vamos botar o título com palavrão mesmo. Vamos que vamos. E aí, assim ficou. Ó, eu perguntei à dona Elizabeth. Dona Elizabeth, ela é assim mesmo? Dona Elizabeth escreveu aqui atrás aqui. É, isso mesmo, desde criança. Cadê? Trabalho, No mãe, meio tem da trabalho. história, sempre foi acelerada. Olha, Ó, teve aqui também a Elizabeth, Dona Elizabeth também escrever assim uma terapia. A Marília Mica está inspirando a Laura Veríssimo da Smart Log Flex. Essa é fera, hein? Eu só escolho, né, feras. Pode acompanhar toda quarta-feira aqui, que tem sempre uma fera aqui. A Marília já falou, quero ler. Marília, vou te dar um autografado. A Marília que fez a minha joia aqui, ó. Essa aqui é a... Essa joia aqui é a joia Mica. Ela desenhou para Mica. A Laura Veríssimo, Laura, se vira, se fode, se sai. É assim mesmo que escreve, tá? Dá um print. Tem que saber se... É com o português errado mesmo. Ô, Mica, então, fechando aqui o assunto do livro, que é uma história inspiradora. Eu também quero ler. Daqui a pouco eu vou escrever, que eu também quero ler. Obrigado. Para a gente fechar o assunto aqui do livro e a gente continuar na nossa pauta. Como que as pessoas encontram livros? Quem está assistindo, quem vai continuar assistindo, esse vídeo vai ficar postado no YouTube, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é rede social. E está assistindo agora, não está ao vivo. Como que encontra o livro para comprar online? O livro está em todas as Amazon, Insight Livraria, que é a editora. Cara, tem tem vários lugares que vem com a classe dos canais. Lojas Americanas, Amazon, mais uns 5 canais aqui que você pode comprar. Mas tem também no Linktree do Mica.arquitetura, tem lá o Se Vira, Se Fode lá dentro. E aí já vai direcionar para as páginas para comprar o livro. Show de bola. Então, você que está querendo adquirir o livro, depois de uma história dessa inspiradora sobre o livro, sobre a criação do livro, sobre o título do livro, vai lá na bio dela, tem um link lá, o Linktree, clica e compra o livro. Participem dos cafés com a Mica, que continua, café com a Mica mensalmente, ou Encontro Mica. Sempre vai ter o livro lá para vocês comprarem também. Aí lá vai ter autógrafo da Mica, né? Exatamente. Mica, você já está precisando fazer outras sessões de autógrafo, tá? Por favor, vamos organizar isso daí. A mãezona colocando, muito orgulhosa de você. Deus te abençoe abundantemente, filha. Que lindo. Dona Elizabeth, um beijo para a senhora. Já fiquei com vontade de conhecer a senhora. Teve outra pessoa que também, o Abreu, também quero ler. Legal. A Laura colocou. O livro da Mica, Abreu? Não, você não, Abreu. Ele falou que quer ler também. A Laura colocou aqui, vou comprar. Que legal. A Tati colocou 2 feras, Marília e Mica. Nossa, imagina essas 2 mulheres juntas, gente. Como deve ser inspirador.
lá, lá, tá com a A minha Laura joia. colocou, escreve o nome do livro aqui. Vamos escrever já já. Como que é essa aqui? Mica, teve um momento que você percebeu que precisava ou queria empreender ou surgiu naturalmente? A gente contou aqui A da gente live. contou aqui, mas foi um caso de uma necessidade, foi caso de uma visão de futuro dela, ela queria empreender, nós vamos ter que continuar aqui. A Tati botou aqui, quero, a Marília colocou, quando será o próximo café com Mica? Vai, Mica, responde essa aí. Já anuncio. Gente, na verdade, quando eu comecei, quer contar um pouquinho o que é Café com a Mica e Encontro Mica? Para ver a galera. Só o café por enquanto. Fala do encontro ainda não. Então tá bom. Não, mas só Porque... o que é. Quando eu comecei com a minha meta lá de conhecer um por dia, né? Eu comecei todo dia reunião, e aquilo ali começou a ser começou a fazer parte da Mica mesmo, né? Então toda semana tinha gente. Então isso virou, mais pessoas foram chegando e tal, isso virou um café com a Mica. Então eu continuo fazendo esses cafés com a Mica para a gente encontrar grupos pequenos. Às vezes café com a Mica tem 5 pessoas, às vezes tem 10, às vezes eu estou dentro de uma empresa. Enfim, cada hora o café com a Mica tem um formatozinho diferente, com um intuitozinho diferente, tá? O próximo, eu não sei, mas eu vou anunciar. Eu sempre anuncio no meu Instagram, porque às vezes tem café com a Mica que é fechado, às vezes que é aberto. Mas fica de olho nas minhas redes sociais, quando for aberto, eu vou indicar lá. E quando é um evento grande, porque aí todo mundo quer participar do Café com a Mica, ele virou um evento anual. Aí ele é Encontro Mica, tá? Só para vocês saberem a diferença. Tá, então você começou com um café, era uma estratégia, virou um hábito, toda semana você querer conhecer, você querer fazer uma conexão nova. Esse café foi crescendo, né? Como que aconteceu um encontro, né? Eu acho que por uma graça divina, conheci você no encontro, foi através do G10. Eu achei assim, um encontro maravilhoso. Eu vi pessoas da minha área, eu vi engenheiros, eu vi arquitetos, eu vi pessoas com uma cabeça aberta, falando sobre tecnologia, inovação, desenvolvimento. É muito legal falar sobre isso e pensar sobre o futuro, né? O que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas, a mobilidade urbana, a arquitetura. E aí você fez agora, um pouquinho mais de um mês, o 7º encontro Mica, que foi lá no Jockey. Exato. Como que chegou ao 7º encontro? Começou com café, nós já sabemos. Na verdade, começou no 1 a 1, lembra? Então, 1 a 1. Lá em 2017, todo dia eu saía para 1 a 1 para conhecer uma pessoa por dia. Ou eu ia para um fornecedor, a Pormad, Rio de Janeiro, acabou de entrar aqui, estava lá no nosso Encontro Mica. Todo dia eu saía para conhecer um lojista, um fornecedor, um arquiteto, um engenheiro, ou um empresário. Então, todo dia era um café, um café, um café. E aqui, lembra que eu sou planilhada, gerente de projetos. Eu falei, bom, o negócio está funcionando. Já eu falo para vocês, o Pormad, ó, a Pormad já vai estar no próximo Café com a Mica aí com a gente também. Fica lá naquele shoppingzinho do lado, escreve aí, Pormad, onde vocês ficam? Eu esqueci o nome. Do lado do Casa Shopping. E aí eu falei assim, bom, todo dia tá ficando caro, né? Todo dia café, estacionamento, gasolina, é hora trabalhada. Eu sou muito, né? Hora trabalhada. Não tá dando certo. Mas a meta precisava continuar. E aí eu tive um outro insight, Barra Plástica. Eu tive outro insight. Eu falei, por dia na semana eu preciso conhecer 7. Então, toda sexta-feira eu vou colocar 7 coisas. E aí eu vou chamar 7 pessoas. Pronto. E aí, no primeiro encontro Mica, aí chamei de Encontro Mica, virou Encontro Mica, eu tinha convidado 7 pessoas, acabaram indo 12. E aí a gente teve 12 pessoas numa salinha lá no Casa Shopping, da querida Palmares. 12 pessoas numa salinha, e foi surreal, porque até potencializou. O meu 1 a 1 ficava mais eficaz quando tinha mais gente. Porque aí, de repente, eu e Cássio não pensava em conhecer, por exemplo, Jaqueline da Formad, e aí, olha, Cássio da Jaqueline e tal, e aí a gente foi potencializando a parada. E aí eu entendi, eu falei, bem,
vou mais fazer só um a um, né? Quando tiver que fazer um a um, eu faço. Mas o ideal é que a galera se junte. E aí eu falei, porra, beleza, foi legal. E sempre cara, eu faço festa, né? Então, naquele primeiro encontro, tinha uma campanha, e a gente estava fazendo network, estava fazendo negócio, estava bebendo, e todo mundo confraternizando a vida, e é isso. E aí eu falei, aí todo mundo, porra, Mica, foi ótimo isso. Bora fazer de novo? Eu falei, bora. Aí só que aquele bora, eu tenho que correr atrás, né? Mas beleza. Eu bora. E aí então tá, arranja outro lugar aí pra gente ir que eu vou chamar. Na verdade, a gente iria fazer no mesmo lugar, que era uma salinha no Casa Shopping, onde todo arquiteto tinha disponibilidade de usar, sem custo, tá? E aí eu falei assim, bora chamar mais gente. Só que quando a gente chamou mais gente, já não eram mais 12, já tinham 50. Aí eu falei assim, gente, como é que eu vou botar 50 pessoas naquela salinha de 12 pessoas? Não tem como. Onde a gente vai fazer isso, gente? Aí uma das participantes falou, vou arranjar um lugar lá na Fundição Progresso. Ah, beleza. Aí arranjou um lugar lá na Fundição Progresso, fomos os 50 para lá. Só que, novamente, lembra que eu falei que tudo eu busco excelência? E aí eu falei assim, cara, no primeiro foi mais um network. Eu falei, gente, olha só, vamos fazer um network, vamos confraternizar, vamos conhecer. Mas, cara, vamos fazer mais produtivo? Vamos trocar aqui uns conhecimentos? Né? Se eu entendo um pouquinho mais de projeto de aeroporto, eu vou trocar aqui figurinha com vocês, vamos trocar conhecimento para, né, ser realmente uma coisa mais produtiva. E aí, aí foi o formato foi aparecendo, né? É legal eu falar isso porque a coisa não foi pensada nem planejada, ela foi se formando. Aí no segundo a gente já tinha 50 pessoas, com o mesmo network e tal, mas de cada um ali, umas 5 pessoas já estavam dando uma palestrinha sobre o assunto que dominava. Aí eu, porra, beleza, valeu, foi bom para todo mundo. Aí eu, bora fazer o próximo? Bora fazer o próximo. O próximo, o professor Richard, que era o coordenador da Celso Lisboa, falou, porra, Mica, faz isso que você está fazendo aqui com os alunos, para a gente poder, né, trocar com eles também. Eu falei, legal, beleza, vamos fazer. Aí eu falei, vou chamar os mesmos 50, né? Aí só que não eram mais 50, eram 120. Parece massa de bolo, só cresce, cresce. E aí eu falei assim, só que eu fiquei apavorada, porque 2 dias antes, que aí eu abri lista, aí fui melhorando, né? Falei, vamos abrir um Google Forms, vou abrir no Simpla, inscrição, tudo gratuito para todo mundo e tal. Quando eu vi a lista no Simpla, um dia antes, eu vi a lista no Simpla, 120 pessoas. Eu falei, gente, liguei desesperada de noite, professor. Professor Richard, tem 120 pessoas, o que eu faço? Aí, não, calma, a gente vai arranjar um auditório e tal. Aí, tipo, arranjou uma área lá maior e assim a gente fez. E aí eu liguei para todo mundo, gente, leva um café, outro leva o suco, leva o pão, leva, sei lá, fizemos uma vaquinha lá. E aí eu entendi que a parada estava virando uma coisa séria, né? Mas não tinha mais fazer assim de oba-oba, porque o negócio ia crescer, né? E aí ia fazer como? Né? Tem estrutura de gente, né? E aí, para o quarto encontro, eu já pensei, não, gente, se eu anunciar que vai ter outro encontro, só no boca a boca esse negócio já vai, né, crescer. E aí eu falei, não, vamos fazer na prova direita agora. E aí chamei uns fornecedores e disse, olha só, agora eu vou para um hotel, eu vou alugar um auditório, eu vou chamar, né? Vou fazer o negócio direito aqui, porque vai dar merda, né? Onde a gente vai parar? No meio da rua. E assim começou realmente o formato pensado. A partir do quarto, eu comecei a pensar e planejar os encontros de uma maneira mais profissional, levando a feira de negócios, levando as palestras, selecionando as palestras. E aí começou a tomar corpo de evento. E aí foram, no quarto encontro, 250 pessoas, no quinto, 350, no sexto, 700. E no sétimo encontro, você esteve lá, 2.000 pessoas, com 2 dias de evento, 2 palcos, com mais de 40 fornecedores, mais de 80 palestrantes. E o negócio só está crescendo e bacana, somando, trazendo mais gente. O meu intuito é trazer o máximo de profissionais possível, dar visibilidade para todo mundo, trocar muito experiência, tecnologia, inovação, enfim, sempre melhorar cada evento que aparece. E quem perdeu, esse agora que teve um pouco mais de um mês atrás, que foi o 7º Encontro Mica, e quer participar do próximo, já tem data do
próximo, já se planeja, já se pensa ao próximo, porque quem está assistindo já está assim, com água na boca, né? Tá? Poxa, perdi, não fui. Como o evento cresceu, né? Então ele passou a ter o nome de Encontro Mica. E os menorzinhos continuam fomentando o menor justamente para conhecer mais gente e até para fazer a curadoria para levar para o Encontro Mica, né? Como palestrante ou fornecedor. Então os Encontros Mica acontecem agora uma vez por ano. O próximo vai ser, eu não vou fazer em março do ano que vem, eu provavelmente vou fazer em maio do ano que vem, por questão de data de carnaval, essas coisas. Já está sendo planejado, sim. A produção do evento é toda feita por mim, pela Mica Produções. A curadoria é feita por mim também. Então, a produção do evento ele começa uns 4, 5 meses antes, tá? Mas o planejamento, já a curadoria, a seleção dos palestrantes, já começa tudo agora. E os fornecedores também, que quiserem participar do próximo. Então, é só entrar em contato aí comigo. Pode entrar pelo próprio Instagram e lá eu direciono para o WhatsApp correto. Quem quiser ser fornecedor, quem quiser ser palestrante e quem quiser participar como público, aí mais para frente a gente vai abrir os ingressos no Simpla. É só acompanhar as redes aí da Mica. Quem quiser ser um expositor, um patrocinador, quem quiser patrocinar, incentivar esse projeto, só entrar em contato lá com a Mica. O pessoal está aqui falando aqui, ó, o Pormade, encontro maravilhoso. Foi, A Marília também é um evento imperdível. foi. Muito interessante essa menina, Dona Elizabeth, é show. Dona Elizabeth é sua fã incondicional. Mica, já falamos sobre o encontro, já falamos sobre o livro, já falamos sobre a sua passagem do CLT para empreender. Você hoje é uma referência na arquitetura, a sua empresa é uma referência no ramo. Existe ainda algum desafio? Alguma coisa ainda desafia você? Alguma coisa nova? Alguma coisa que você, assim, não, um dia, um determinado momento, eu vou militar, eu vou representar, eu vou, além de inspirar, né, ter assim a oportunidade de organizar, de fazer, construir algo novo. Existe essa ideia, esse pensamento? Sempre. Eu digo assim, se não tiver desafio, se não tiver inovação, se não tiver sonho, é porque a vida acabou. Então, eu digo que eu vou ser igual a Oscar Niemeyer. Eu vou trabalhar até morrer, então eu vou ter que sempre criar algo novo, né? Não tenho dúvidas. Não tem como, não tem como. Mesmo porque a gente está numa transição, e isso a gente falou muito lá no Encontro Mica, a gente está numa grande transição de uma nova era, né? A nova sociedade 5.0. Inclusive, hoje eu também sou mentora não, curadora da Arena Sociedade 5.0 no Rio Innovation Week, fui na edição passada. A gente falou muito sobre isso no Encontro Mica. Então, a gente está numa transição não somente da arquitetura e da engenharia, mas de todas as profissões como um todo. Uhum, E, óbvio, sim. eu sou empreendedora na área da arquitetura. Então, eu vou sempre buscar esses novos conhecimentos, essa inovação, tecnologia na nossa área e trazer isso para o meu público, né? E meu público não são só os meus clientes, né? Como o ser humano para quem eu trabalho, né? E o arquiteto, ele tem muito isso. O ser humano como centro de tudo, e a gente trabalha para o bem-estar coletivo, né? Seja Uhum. um projeto de interiores para uma pessoa, ou fazendo, né, o urbanismo para um grupo maior. Mas como eu tenho esse discernimento da minha profissão como algo muito importante e que de fato vai impactar a sociedade, eu busco melhorar e me conectar com esse meu grupo, que são o grupo dos arquitetos e dos engenheiros e de design. Vamos falar aqui dos 3 grupos, porque, né, Uhum. engenharia junto, inclusive com design. Então, eu tendo sempre hoje também virei mentora para muitos arquitetos recém-formados ou arquitetos, assim como a Mica, né, com bastante experiência técnica, mas que tiveram Uhum. na área. Eu digo que eu sou Uhum. mentora, mas porque a palavra mentora é porque eu compartilho as minhas experiências, não que eu esteja certa ou errada, tá? Eu sim Uhum. compartilho meu cuidado e então, Uhum. eu entendo que cada vez mais
a minha necessidade de me conectar ainda mais, não somente com a sociedade através do meu ofício, mas com os técnicos e profissionais da minha área. Então, por isso, Uhum. mesmo hoje, eu estou muito próxima a muitos arquitetos, a muitos engenheiros, para a gente trocar, né, conversar a respeito de tudo isso que é o universo da arquitetura, dessa profissão fazendo. E Uhum. muitos do CAL, né, no caso. Eu converso bastante também com o pessoal do CREA, com o Conselho de Engenharia, para a gente entender que estão segura aí para a nova era da sociedade e pensar a nossa profissão de maneira segura para todos. Exatamente. A gente hoje pensar em, seja qual for a profissão, qual for o negócio, o empreendimento, e não pensar no futuro, a gente vai ficar para trás. A gente Exato. vai ser atropelado porque a tecnologia está vindo amassando a sociedade, transformando a sociedade e em todos os canais, em todos os segmentos, em todas as áreas da nossa vida, a tecnologia ela está transformando, né? Principalmente pós-pandemia, que foi uma grande virada de chave para todo mundo. Exato. Então, você pode estar em qualquer tecnologia, qualquer área, qualquer profissão, você tem que pensar em tecnologia. Você tem que E, pensar o que a tecnologia está fazendo de melhor para você, por você. e eu Você tem que buscar isso. pensar junto, não é pensar sozinho, porque a cada minuto, né, vem uma tecnologia nova, né? Então, assim, e como essa tecnologia, ela de fato, porque a gente não pode falar de tecnologia e inovação sem pensar no ser humano, como de fato Sim, essa tecnologia vai agregar e vai trazer benefícios para a sociedade. Então, assim, é pensar o coletivo, só que pensar juntos, de forma multidisciplinar. As pessoas precisam conversar o tempo todo. Por isso, esses eventos são importantes para troca de saberes, para troca de ideias. Nem todo mundo é, vai pensar da mesma forma, e ótimo que não pense da mesma forma, justamente para que a gente possa criar ações com pensamento coletivo. exatamente. Mica, nosso horário já está estourando, a gente já está aí 1 hora no ar. Eu ficarei aqui a manhã toda conversando com você, porque está sendo super agradável. Eu não tinha dúvida que seria maravilhoso, porque eu vi você lá no palco, no Encontro Mica, eu vi o seu carinho com os expositores, com os convidados, com todo mundo. Então, eu tenho certeza que essa profissional, ela é técnica, ela tem um conhecimento maravilhoso, mas ela tem essa humanidade também dentro dela. Então, estou hoje tendo assim mais uma certeza, mais uma prova que você é assim mesmo. É uma pessoa muito técnica, uma pessoa muito ágil, muito dinâmica. Teve alguém que colocou que essa mulher é um furacão. Sim, sim, eu não tenho dúvida. Mas também com uma humanidade sensível e maravilhosa. Quem Gratidão. quiser acompanhar você, claro que pelas redes sociais vai acompanhar ali alguma coisa, um post, um vídeo, mas quem quiser acompanhar você, eu sei que você está em rádio, sendo colunista, tem o próprio café. Como é que está a sua agenda para os próximos dias? Quem quiser virar um seguidor seu, de repente um arquiteto, né? Vamos fazer um convite que os arquitetos sigam essa mulher, acompanhem essa mulher, sugam tudo que ela coloca nas redes sociais, porque é um furacão, é um grande exemplo aí da arquitetura no Rio de Janeiro e com certeza se tornará para todo o Brasil. Então, fala um pouco das suas agendas, quem quiser te convidar para palestrar. Bacana, vamos lá. Tem várias ações que a gente pode fazer. Tem vários WhatsApp, inclusive de arquitetos. O Abreu está aqui. Então, Gabriel, quem for arquiteto, eu tenho grupos específicos para arquitetos, tá? Então, me chamem. No meu LinkedIn também tem acesso lá para o grupo do Café com a Mica, só de arquiteto. Então, todos os eventos do Café com a Mica, do Encontro Mica, eu divulgo sempre primeiro nos meus grupos do Café com a Mica. Então, entre no grupo, lá a gente vai estar trocando figurinhas. Estou criando um curso, já vai iniciar uma turma de novo, a próxima turma de categoria da Mica. Se quiser saber mais, também me chama no box do Instagram. É para arquitetos, designers e engenheiros, não somente informáticos, mas profissionais que já têm aí bagagem técnica, mas não é empresarial também, tá? E a veia empreendedora. Então, é um curso de 8 módulos, gerenciamento em projetos de pequena, grande porte, tanto no empreender do profissional da área da arquitetura e engenharia. Temos toda terça-feira a gente está na Rádio Alerta,
levando sempre um convidado lá no programa do Alberto. Mas ele pode ficar com também. Vou estar no mar já, às 10 horas da manhã, vou ter uma outra live agora, com uma arquiteta que fiz parceria lá em Porto Alegre. A gente está criando um outro curso dos arquitetos para o Brasil inteiro, né? Mas em especial de lá. O que mais? Tem a mentoria, tem os grupos, tem os 2 canais da Mica, Mica.arquitetura e Encontro Mica. E as agendas do Café com a Mica eu sempre divulgo no Instagram aqui, então vocês podem acompanhar. E eu vou divulgando aqui tudo que eu estou fazendo, gente. Encontro Mica só ano que vem. Mas o Café com a Mica eu vou divulgar aqui também. Muito obrigado. Quero te agradecer muito você ter dedicado aí esse tempinho, essa pré-produção para a gente fazer essa live. Foi, com certeza, atingindo todas as metas, todas as expectativas, surpreendendo as expectativas. Eu quero mandar aqui um abraço para o Alberto Brizola. Quero conhecer ele pessoalmente, não conheço ele pessoalmente, mas conheço o Alberto Brizola pelo menos uns 30 anos de rádio. E é um grande profissional, um profissional renomado. E mandar um beijo aqui para sua mãe, que participou da live aqui incansavelmente. Mandar um beijo para todo mundo que participou aqui, parabenizando, falando aqui. O Abreu falou, ela é fodástica mesmo. Fodárástica, o meu dia é fodárástica. Eu estou aqui no evento da Firjan, o pessoal já está me chamando lá, já me falaram aqui, cadê você? Desce, então tem que terminar, o nosso horário terminou, mas muito obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme, imenso fazer essa live com você, compartilhar a sua história. Eu digo que eu faço as lives aqui para dar foco para histórias inspiradoras, empreendedoras, né? E hoje a sua foi mais uma. Algumas vezes eu falo para o meu entrevistado, olha, a sua história dá um livro, mas como você já tem o livro, já deu. Muito obrigado. Tem que venha o próximo, por favor. Muito obrigado pela sua participação e as suas considerações. E parabéns pelo seu empreender. Então, eu digo que não somente eventos grandes, mas esses eventos, essa troca, esse 1 a 1, para que a gente mostre todo esse movimento que nós, empreendedores, fazemos e o quanto isso não é só pela troca, mas pode potencializar muita gente, pode contribuir com muita gente. Graças a todos que ficaram e todos, né, pelas palavras aí de carinho. E, cara, tamo junto. O que eu posso falar é tamo junto. Vamos continuar empreendendo. E precisarem, enquanto puder contribuir, tomar na vida de cara, vamos chamar para o café, participem do Café com a Mica, do Encontro Mica, e assim a gente vai. Eu termino com uma frase, gosto muito, que é a frase do grande mestre do Carne Mais. Nós acontece. E deixa dificuldade do lado, querendo, né, complementar aí a frase do nosso médico, que a gente tem que sonhar, se nós acontece, mas colocando muita a realidade. E é isso, vamos que vamos. Bora fazer acontecer. Obrigada, Obrigado, Mica. Foi um grande prazer, foi uma alegria muito especial, um momento muito especial. A dona Elizabeth aqui mandou um outro para vocês. Dona Elizabeth, quando eu encontrar a senhora, eu quero te dar um beijo, um abraço bem gostoso, que a senhora, pela filha que a senhora tem, a senhora também deve ser uma pessoa apaixonante. Muito obrigado. Quem quiser rever, acompanhar, vai estar lá no YouTube, vai estar aqui no Instagram, vai estar nas outras redes sociais. Mica, muito obrigado novamente. Até o próximo encontro ou a próxima live, não sei, né? De repente a gente... Próximo café. Um grande beijo, um ótimo dia para você e para todo mundo. Assim, gente, obrigado aí pelo carinho, pelas mensagens, pelas perguntas. Um grande beijo. Até a minha próxima live, quarta-feira que vem, às 8 horas da manhã. Beijão. Valeu, beijo. Bom dia. Tchau, tchau.